E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje nós estamos mais uma aula sobre história de Goiás. Povoamento de Goiás e expansão da pecuária, parte 2. Logo depois da nossa vinheta. Bem, galera, antes de começar esse vídeo, dando continuidade sobre a história de Goiás, dá o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho. O sininho está aí embaixo, ativa aí que vai chegar a notificação que você vai ter aulas comigo, professor Fernando. Beleza? Vamos lá? Quando falamos de história de Goiás e estamos falando de povoamento nessa segunda parte, nós temos que entender e a pecuária teve um papel muito importante nesse processo de formação do território goiano. Contudo, podemos falar que existe um certo cronograma de povoamento das terras goianas. Esse cronograma, podemos falar que inicia-se a partir do processo da mineração que ocorreu em Goiás. Isso favoreceu o quê? A ocupação do território goiano, ok? Mas, portanto, a pecuária faz o quê? A pecuária aumenta esse número de pessoas, proporcionando um grande aumento populacional. Lembramos que a decadência da mineração levou a um decrescimento populacional, ou seja, a população diminuiu. Por outro lado, a pecuária vai favorecer o quê? Esse aumento. Aumento isso podemos falar que são aumentos a partir da segunda metade do século XIX, ou melhor dizendo, alguns historiadores colocam, anos 30. Para lá sim, a partir dos anos 30 do século XIX começa esse aumento populacional. O que interessa em si para você, tá, que está estudando história de Goiás, é que a partir do século XIX, com o desenvolvimento da pecuária, ocorre então o quê? Um aumento populacional. Beleza. Olhando os dados da tabela acima, você observa que de 1849 a 1900, a população goiana aumentou. Só que esse aumento de pessoas no território da província de Goiás é muito pequeno e levando em relação ao povoamento do Brasil. Tá? Mas é bom observar que em 1849 tinha 79 mil habitantes no território da província de Goiás. E já em 1900 tinha 250 mil habitantes. Tá? Isso equivale a 1,8% da população geral da nação brasileira. Ok? Contudo, o que acontece? Essa população que se forma no território goiano, ela tem a presença de índios, a chamada população indígena. Os aborígenes que contribuíram de certa maneira para a formação do grupo goiano habitavam principalmente a região norte goiana, como eu falei no vídeo anterior, na população norte que corresponde à região do Tocantins. Lembramos mais uma vez, somente as novas gerações. Goiás e Tocantins fazia parte de um único território, ok? Beleza. Santo Ilé, então, afirmava que a província era a mais que possuía índios em todo o território da colônia, em todo o território brasileiro. Essa população é maciçamente rural, arredia, desconfiada, sem contatos sociais e, e sem intercâmbio cultural. Então, aquele termo que o goiano gosta de falar, você parece bicho do mato. Ou seja, você parece ser uma pessoa arredia, uma pessoa grossa, fechada, que não acompanha com o outro. Alguns traços desses nós temos ainda na nossa cultura, na sua goianidade. Contudo, sua cultura está condicionada ao quê? Ao trabalho à terra, ao desenvolvimento da terra. Sua contribuição é encontrada principalmente na formação ética e cultural do povo goiano. Durante todo o século XVIII, a mestiçagem se deu entre brancos e negros, ok? Essa mestiçagem vai continuar também no século IX, à margem dos grandes rios, onde vai favorecer um tipo de caboclo. Um caboclo esse que é resultado da mistura do europeu com o indígena. Contudo, não só de índios é formado o território goiano. O território goiano também é formado por uma migração estrangeira, uma imigração estrangeira. Essa imigração estrangeira ocorre a partir de 1871, a partir do momento que o governo central impulsiona a entrada de colonos europeus e fez chegar a Goiás o eco da sua política, ou seja, aquela propaganda que se tinha em 1871, durante o chamado Brasil Império, o qual vai possibilitar a vinda de imigrantes para o Brasil. Essa ideia de vir imigrantes para o Brasil vai chegar em Goiás, principalmente a partir da liberação do negro, ou seja, a partir do momento que os negros deixam de ser o quê? Escravos.
Grupos locais identificados pelo interesse sagrado lutaram pela vinda de imigrantes, para poder fazer o quê? A substituição gradativa da mão de obra negra para a mão de obra assalariada. Em 1889, o governador Montandon adquiriu do vice-presidente da província, José Antônio Caiado, uma fazenda destinada a esse tipo de colonização. Só que aí, a terra era muito ruim. E como a terra era ruim, muitos imigrantes italianos não chegaram nem aqui para ver. Estavam nem aí para essa terra. Falaram, não, vou para fazer o que naquela terra? A terra não é boa, então ó, não me interessa. Mas as migrações do sul procederam em maior escala de Minas Gerais. No norte vieram pessoas do Pará e da região nordeste. Em 1896, o governo republicano de Goiás tentou mais uma vez impulsionar a imigração. Não conseguiu, não teve êxito. Mas, a partir das primeiras décadas do século XX, iniciou a imigração europeia em Goiás, em moldes muito modestos. O que quer dizer em moldes muito modestos? De maneira lenta e gradual. Em 1920, 3 núcleos coloniais se desenvolveram. Um de italianos, em Umas, outro também de italianos, no município de Anápolis, basicamente em Nova Veneza, e o terceiro de portugueses, na fazenda Capim-Puba, no atual município de Goiânia. Em 1924, organizou-se a colônia de Uvar, de 300 famílias. Um total de 299 pessoas instalaram-se no referido núcleo e os demais dispersaram-se pelo território afora de Goiás. Em 1920, na região de Anápolis, formou-se um núcleo de 7 famílias japonesas. Nos outros anos seguintes, juntaram-se outras famílias e estes pequenos grupos prosperaram pelo seu trabalho sistemático e pela semelhança de crime solo. Então podemos concluir que, primeiramente, a formação e o povoamento de Goiás ocorreu primeiramente através do quê? Do impulsionamento da economia da pecuária. Beleza? Segundo, Goiás vai se formar a nível de população composto por quem? Portugueses, índios, italianos e a vinda também de quem? De japoneses. E aí, sabemos que a nossa cultura vai ser uma cultura muito diversificada e rica. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho. Até a próxima aula. Fui!